3, 2, 1, gravando. Zubeldia, fim da linha para ele, não é mais técnico do São Paulo. São Paulo já oficializou a saída dele e a volta de Hernan Crespo é cada vez mais forte, cada vez vai se concretizando. Eu quero trazer todos os bastidores, o que aconteceu no São Paulo desde a derrota para o Vasco até agora, hoje à tarde, ou no máximo até amanhã, o Crespo voltando a ser técnico do Tricolor Paulista. A partir de agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos todos os dias, mercado da bola aqui para vocês cada vez mais quente, notícias de bastidores do mundo da bola, então se inscreve e ativa as notificações, deixa o seu like também. Ó, a gente tem também o cupom da Centauro para vocês, sempre, todos os dias. Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos. Deixa aqui, ó, QR Code que tá na tela e o link que fica na descrição do vídeo. É tanto Hernan aqui que eu já tô meio perdido. Deixa eu organizar as ideias aqui. Mas é o seguinte, o Zubeldia não é mais técnico do São Paulo, chegou ao fim a era Zubeldia depois daquele jogo contra o Vasco. Já vinha uma sequência de derrotas, o time não estava conseguindo melhorar nas mãos do técnico argentino. O técnico argentino, na verdade, já estava sentindo essa pressão que vinha das arquibancadas, das redes sociais e uma pressão interna, é bem verdade. Logo depois do jogo contra o Vasco, depois daquela derrota, saiu vaiado e tudo mais, o Zubeldia pede demissão do cargo de técnico do São Paulo. Isso foi dentro da sala dele, né, da sala do técnico. Ali tem o vestiário e tem uma sala que é só da comissão técnica. Ali, com alguns integrantes da diretoria do São Paulo, ele deixa o cargo à disposição e ele já estava indo conversar com os jogadores, até que, né, pediram para ele dar uma segurada. Não, calma, ainda não é hora, vamos pensar com a cabeça no lugar. E aí ele foi demovido da ideia ali na hora, né? Falaram para ele, sai de folga, sai de férias, sai com período de descanso, volta, a gente define o que pode acontecer. Ele saiu de folga, foi para Porto Rico com a família, mas já estava cada vez mais claro assim na cabeça do Zubeldia de que ele não conseguiria fazer o time melhorar e não queria atrapalhar o São Paulo ou os planos do São Paulo agora no segundo semestre. Então, ele deixa bem claro isso para a diretoria de que queria antecipar a decisão e, de fato, isso no fim de semana ficou evidente e claro, e o São Paulo, então, aceita a demissão, faz um acordo com o treinador, tanto que o anúncio fala em comum acordo. Então, o Zubeldia, que já tem, inclusive, algumas propostas e já tem sondagens do mercado, deixa o São Paulo por não conseguir fazer com que o São Paulo volte a jogar ou voltasse a jogar. Ele sentia isso, então ele decidiu sair do São Paulo nesse momento, né, no momento conturbado do time, principalmente no Campeonato Brasileiro. Posto isso, São Paulo foi ao mercado, São Paulo já vinha monitorando alguns nomes. São Paulo já vinha trabalhando o mercado, alguns nomes, observando ali possibilidades. Um nome, claro, que todo mundo começou a prestar atenção era o do Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda, mas pessoas do São Paulo, né, pessoas ligadas ao presidente Júlio Casares, tinham a informação de que o Vojvoda não sairia do Fortaleza, não queria sair do Fortaleza. Apesar do clima lá ser meio um clima de fim de feira, né, fim de gestão, de ciclo, a ideia do Vojvoda é seguir no Fortaleza. Então, posto isso, o Vojvoda não abriria conversas com o São Paulo. São Paulo, então, enfraquece ou desistiu da ideia, enfraqueceu a ideia do Vojvoda. E aí começou a crescer a ideia do Hernan Crespo. Crespo esteve em São Paulo, eu pude conversar com ele, inclusive, no camarote, em um dos camarotes lá da seleção brasileira, no jogo Brasil e Paraguai. Conversamos muito sobre São Paulo, muito sobre a questão de um dia voltar ao São Paulo. E eu confesso para vocês aqui, trago até esse bastidor da nossa conversa. Quando a gente começou a trocar ideia sobre o São Paulo, e aí eu vou colocar até a foto que a gente postou, que eu postei depois, que a gente tirou junto, né? A gente se conhece desde a época que ele era técnico de São Paulo, eu cobrindo São Paulo. Temos o mesmo nome, inclusive, Hernan, então temos uma boa relação. O olho dele brilha quando fala de São Paulo. Ele fala de São Paulo com muito carinho, São Paulo como uma potência, um gigante. Claro que precisa melhorar em muitos aspectos, ele fala, mas é um time gigantesco que ele gostaria um dia voltar. Só não sabíamos que seria tão breve ali depois da nossa conversa. Então, o Crespo deve acertar alguns detalhes que estão faltando, lembrando que o São Paulo ainda deve para ele a multa rescisória da última passagem, que foi uma passagem vitoriosa com título paulista. No Brasileirão não foi muito bem, então o São Paulo decidiu fazer a mudança e à época chega Rogério Ceni depois para substituir o Crespo, mas foi um trabalho assim inacabado, foi uma sensação assim de que
poderia ter ido mais. E o próprio Crespo com vontade agora de voltar ao São Paulo, mas tem essa questão que está sendo resolvida. No máximo até amanhã o São Paulo deve fechar essas pontas e ter o Hernan Crespo como novo técnico, né? Essa é a tendência para hoje. E o São Paulo que também, claro, tem outros nomes, caso não dê certo. Acho muito difícil, mas caso não dê certo essa negociação que deve se concretizar e finalizar até o fim do dia para que o Hernan Crespo volte a ser técnico do São Paulo. Então é isso, Zubeldia, adiós! Deixa o São Paulo sem conquistar, deixa o São Paulo com pouco legado, na minha visão, na minha opinião. Era um técnico muito querido pelo torcedor, né? Existia até uma polarização na torcida do São Paulo em relação ao Zubeldia, muitos defendiam até a morte, depois acabou virando que um cara quase praticamente chutado pela torcida, e ele segue o seu trabalho e agora volta o Hernan Crespo, que sempre deixou no torcedor do São Paulo aquela coisa, poxa, Crespo tem que voltar, né? Aquela coisa de um trabalho inacabado. Então a torcida do São Paulo, boa parte da torcida do São Paulo, pelo menos nas redes sociais, recebe muito bem esse possível, provável retorno do Hernan Crespo ao comando do tricolor paulista, certo? E vocês gostaram? Comentem aqui, galera, e não esquece de se inscrever no canal, hein? Ativar as notificações e é nóis, tamo junto.